Eu acho um evento muito violento, em particular. E enquanto estava vindo para casa, vindo de casa para cá, para poder começar a aula, eu pensei em que é que eu ia mobilizar para poder começar a nossa aula de hoje. E aí eu resolvi trazer esse livrinho, ele é pequeno mesmo, assim, ele cabe na mão, na palma da mão. Esse livro chama-se Amarga, da Maíra Valério. A Maíra Valério, ela é lá de Brasília, e a gente acabou se conhecendo, assim, meio que nos últimos tempos, por causa desse negócio da poesia, e ela lançou há uns meses esse livrinho chamado Amarga. Por que o nome desse livro é Amarga? Porque ela justamente questiona esse lugar da mulher dócil, da mulher submissa, da mulher que quer agradar. E aí ela vai lá e propõe uma poética de uma mulher que não seja essa. Eu vou ler 2 poemas dela. Um poema é o Cavala e o outro poema é o Diaba. Aí, se vocês quiserem comprar, esse livro é maneirão pra caramba, assim. E faz a gente se questionar também esse lugar da docilidade, assim, dos corpos, de todos os corpos, assim, subalternizados. Cavala. Monto nas nuvens brancas da memória. Cavalgo por horas o campo seco da existência. Lembrar dói, mas não consigo parar. A verdade nem sempre é emancipatória. Tento tocar aquela tarde com os dedos enquanto caio num abismo infinito. Trituro gatilhos ao som de relinchos. Lamento equino que escancara o silêncio. É tanto barulho, menino, bagunçando o calabouço da minha mente. É tanta gente, meu Deus, solapada bem no fundo do meu peito. Lembrar dói, mas não consigo parar. A cela contra o corpo traz um gozo fácil. A busca em espiral levanta um rumo fértil. Miro sentindo enlouquecendo com o incerto. Abro a boca estupefata. Nunca estive no céu, mas dou meu jeito, engulo o vento, como nos tempos da infância. Alço o voo com meu animal quimérico. Corro por entre pastos murchos que alimentam tudo o que eu gostaria de esquecer. Esse é o primeiro, Cavala. O segundo é o Diaba. Eu vou repostar o vídeo de uma atriz lá de Brasília que fez uma performance desse segundo, muito melhor do que eu vou ser capaz de fazer. E aí vocês vão poder ter uma ideia do que ela quis fazer com esse poema. Diaba. Quero experimentar minha pior versão, como quem mete a mão em bolo quente, sentindo a massa murchar de repente, ainda crua. Jamais vestir a camisa, ficar nua, lamber o dedo molhado, correr devagar sem cuidado, chutar o pódio, espalhar o ódio, ser mal vista, malquista, tóxica, a mais escrota do bairro. Nunca exposta como conquista, diabo ingovernável a comandar todo um país, botar fogo nas casas, rasgar as leis, decapitar todos os reis, dizer não para o sim, deixar de fazer as sobrancelhas. É isso, gente. Vamos começar a aula de hoje? Pode? Vamos lá. Eu fiquei pensando, a nossa última aula ela foi online, né? E aí, assim, a gente está aqui faz 2 semanas que a gente não se encontra. E assim, eu acho que ser professor é fazer um processo de autorreflexão o tempo inteiro, assim, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir se entender, sabe, na docência, assim. E aí eu fiquei pensando muito sobre a aula passada. Na aula passada a gente começou falando de anéis, e aí fez aquela definição de anel, de subanel, aí a gente falou de anel quociente, a gente falou dessas coisas na aula passada, né, e tal. E aí teve o poema lá do Jaguadarte, do Lewis Carroll, teve toda essa discussão ali e tal. E aí, antes disso, a gente foi lá e falou de conjuntos e relações, e a gente falou de operações, a gente está nessa vibe, assim, essa, se eu não me engano, é a 5ª aula do nosso curso, assim, né? Aí eu fiquei pensando, como é que ia ser a aula de hoje? Porque, assim, a gente podia ter uma aula que eu continuasse de onde a gente parou, e aí hoje a gente ia começar falando de ideais, fazer um monte de problemas de teoremas sobre ideais, depois falar de homomorfismo, por fim, isomorfismo. E aí, sei lá, aí a gente ia embora para casa e ia ficar mais uma semana pensando nessas coisas. Só que aí eu resolvi fazer um outro movimento. Eu resolvi dar o spoiler sobre o que a gente vai fazer e explicar por que a gente está aqui, sofrendo com essas definições e com essas coisas. Eu acho que se vocês entenderem onde é que a gente quer chegar, vocês vão entender por que estamos nesse processo super árduo de ficar tentando fazer esse monte de definição desse monte de teoremas.
porque eu acho que a gente pode chegar em resultados muito bonitos aqui juntos nesse curso, assim, né? E talvez, se vocês não entenderem alguma coisa ou quiserem falar algo sobre essas coisas, talvez seja um motivo da gente continuar juntos aqui dentro desse curso. Desde o princípio eu falei que esse é um curso pensado da e para a licenciatura, da e para a formação de professores, né? E que a gente está aqui tentando fazer um experimento também performático, de tentar propor um curso de licenciatura com grande conteúdo matemático. A gente está entrando na matemática. Isso é outra coisa muito maneira da tese da Gisele. Ela entende a matemática racista, no capítulo 3 da tese dela, ela entende a matemática racista como uma construção topológica. E ela tenta entender a topologia da matemática racista. E ela estuda isso do ponto de vista matemático mesmo, uma coisa muito interessante da tese da Gisele, tá? Fala. Eu ia perguntar se o senhor pode depois disponibilizar o link para a gente. Agora ela vai passar pelo processo de revisão e tal, mas aí assim que ela tiver uma versão definitiva, eu posso mandar para vocês, mas isso demora uns 2 meses e tal. Então, eu acho que até o final do curso deve ter isso. Beleza? Então, vamos lá. Vamos tentar entender aonde é que a gente quer chegar. E eu acho, particularmente, eu sou professor, então eu sou suspeito, eu acho um caminho muito interessante. A gente vai atacar nesse curso 5 grandes problemas. 5. E a gente vai resolver 4,5. Tá? Eu vou explicar porque a gente não vai resolver um e vou explicar porque um a gente vai resolver pela metade. Mas, grosso modo, a gente tem 5 grandes problemas para resolver. E eu digo esses problemas são grandes porque esses problemas moveram muitas pessoas durante muitos séculos para poder tentar resolvê-los. Muitos séculos mesmo, assim. Um desses problemas ficou mais de 1.700 anos em aberto. Bom, os 5 problemas, eles são super fáceis de formular. E a gente vai entender nesse curso porque que eles são muito difíceis de resolver. Mas a gente vai conseguir entender mais ou menos a ideia. Os 3 primeiros problemas são os famosos problemas clássicos da geometria. Vocês já ouviram falar neles? O Felipe já, mas mais alguém já ouviu falar nesses 3 problemas clássicos da geometria? Não? Bom, o primeiro problema clássico da geometria é o seguinte: você tem um círculo de raio, sei lá, 1, até que ficou bom. Você tem um círculo de raio 1 e você quer construir um quadrado. Aí o quadrado ficou uma merda. Mas tá. Aí você quer construir um quadrado com a mesma área desse círculo. Beleza? Bom, a gente consegue fazer isso algebricamente relativamente fácil, né? A gente sabe que a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, né? Π raio. E aí, se a gente supõe que o raio é 1, o que a gente tem que fazer? A gente tem que construir um quadrado com a área do quadrado, né? Tem que ser π. Eu quero construir um quadrado em que a área do quadrado seja π. Ou seja, se eu estou querendo fazer isso com segmentos, se a área aqui é π, então esse lado aqui mede raiz de π e esse lado aqui mede raiz de π. Algebricamente a gente entende que é conseguir fazer raiz de π. Beleza? Esse é o primeiro problema. O segundo problema chama-se duplicação do cubo. Aí esse problema é legal porque tem uma história por trás e tal, mas assim, grosso modo a gente tem um cubo de lado 1 e a gente quer construir um cubo com o dobro do volume desse cubo. Certo? Então a gente sabe, olha, a área do cubo, né? O volume do cubo, né? Vai ser o quê? Vai ser o lado elevado ao cubo. Beleza? Então, se eu quero dobrar, né? Eu quero então que o volume do cubo 2 seja 2L ao cubo. Beleza? Ora, esse é o volume do cubo 2. Então, se eu quero achar o lado desse cubo 2, se eu supor que o lado do primeiro cubo é 1, então eu preciso achar a raiz cúbica de 2. A raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, eu acho um cubo com o dobro do volume. Isso tem uma história por trás, né? Porque aí a história é que tem lá o tal do oráculo de Delfos, que tem um negócio místico lá, que você conseguia descobrir as coisas e tal. E aí um deus, que eu não vou lembrar o nome, deve ser Apolo, que sempre faz merda. Aí ele foi lá e falou que você precisa construir um cubo com o dobro do volume, porque senão vai vir uma peste, uma fome. Aí as pessoas fizeram o quê?
construíram um cubo com o dobro do lado, e aí fez um cubo com 8 vezes o volume, Apolo ficou puto, matou geral, e é isso. Basicamente é uma história bastante trágica, né? Então, basicamente a gente tem que construir um segmento de tamanho raiz cúbica de 2. É isso. Se a gente consegue construir um segmento de tamanho raiz cúbica de 2, a gente consegue construir um cubo que é com volume 2. Beleza? Isso tem implicações na física também, né? A lei do quadrado cubo, que se você aumenta o lado do quadrado, se você aumenta o comprimento de alguma coisa em 2 unidades, você vai levar o quadrado, a área vai ser elevada ao quadrado e o volume vai ser elevado ao cubo. Isso explica por que a gente não tem o Godzilla. Tá, tem um artigo sobre isso, mas basicamente é uma limitação física. O Godzilla é impossível porque você precisava pegar um lagarto desse tamanho e você precisava aumentar ele muitas vezes, aí o volume do lagarto seria muito grande, aí o coração do lagarto seria infinitamente grande para poder bombear o sangue do lagarto infinitamente grande. Então esse lagarto Godzilla ele teria que ser muito, muito lento para ele conseguir existir. Então ele não conseguia destruir o Japão. Então basicamente o Godzilla é impossível por causa do mesmo problema que fez as pessoas morrerem lá de peste lá no oráculo de Delfos, beleza? Esse é o segundo problema. O segundo problema clássico da geometria. Todo mundo entende isso, né? Não tem muita coisa. Tem um segmento 1, quero construir um segmento tamanho raiz cúbica de 2. Tem um segmento 1, quero construir um segmento de lado raiz de π. Esses são os 2 primeiros problemas. O terceiro problema clássico de geometria é o seguinte. É muito fácil. Uma construção que a gente aprende logo no começo do curso de geometria, que é você tem um ângulo qualquer, aí você consegue fazer a bissetriz do ângulo. Beleza? Então aqui vai ser alfa sobre 2 e aqui vai ser alfa sobre 2. Fazer uma bissetriz é simples. É simples mesmo. É uma coisa que a gente aprende bem logo no comecinho do curso mesmo, quando a gente está falando de ângulos e tal. O problema é o seguinte. Quando a gente quer dividir esse ângulo, um ângulo qualquer, né, em 3 ângulos iguais. Isso chama-se o problema da trissecção do ângulo. Ficou horrível, mas assim, grosso modo como é que a gente faz alfa sobre 3, alfa sobre 3, alfa sobre 3? Beleza? Fazer esse problema algebricamente também é fácil, né? eu não lembro a fórmula de cabeça. Eu acho que eu anotei em algum lugar, mas meus papéis estão longe, assim. Mas a gente sabe o quê? A gente tem uma expressão para cosseno de 3θ, né? Que eu acho que é cosseno ao cubo, vezes 2, sei lá o quê. Mas a gente tem como escrever uma expressão para o cosseno de 3θ. E aí você chama esse cosseno de 3θ... Não, aí você chama de cosseno de θ igual a x. E aí você chega à conclusão de que cosseno de 3θ vai ser igual a 1x ao cubo. Eu vou fazer isso com mais calma quando a gente for falar dos problemas de geometria. Então, estou falando isso aqui muito rápido, tá? Mas a gente vai ter uma seção do livro que eu vou escrever só sobre problemas de geometria. Mas, assim, basicamente, você tem um x ao cubo, mais alguma coisa ao quadrado, que eu não lembro, e aí mais alguma coisa, mais uma constante. E aí você tem que resolver essa equação do terceiro grau. Beleza? Então, E essa equação não é muito difícil, na verdade, a gente consegue resolver relativamente simples. Então, assim, algebricamente, esses 3 problemas são fáceis de resolver. Os 3 problemas. Esse problema é resolver uma cúbica, que não é muito difícil. Esse problema é construir a raiz cúbica de 2. E esse problema é construir a raiz de π. Até aqui tudo bem. O problema é que grego adora causar discórdia, né? Tanto é que tem até a deusa da discórdia. Mas, assim, o grego adora causar discórdia. E aí tem 2 poréns para poder resolver esses 3 problemas. Você não pode resolver esses 3 problemas usando álgebra. Você pode resolver esses 3 problemas usando réguas sem marcação e um compasso. E quando você coloca a restrição da regra e do compasso, os maiores matemáticos, todos os matemáticos, desde os gregos até resolverem esses 3 problemas, tentaram resolver esses problemas com regra e compasso. E foram milhares de anos, foram mais de 1000 anos tentando resolver esses 3 problemas. A resposta não dá para resolver esses 3 problemas com regra e compasso. Beleza? Não dá para resolver esses 3 problemas com regra e compasso. A gente vai entender por que não dá para resolver esses 3 problemas. O primeiro problema é um dos meios problemas que a gente não vai resolver.
Para a gente conseguir achar as respostas para esses 3 problemas, grosso modo, o que a gente precisa fazer é achar raízes de 3 polinômios. Então, isso daqui é a raiz do polinômio x² igual a π. Certo? Se eu acho a raiz quadrada do polinômio x² igual a π, e aí eu vou lá e acho x é a raiz quadrada de π. Olha, para o Vasco. Aqui é achar a raiz do polinômio x³ igual a 2. Se eu conseguir achar a raiz do polinômio x³ igual a 2, então eu consigo achar a resposta para esse problema usando o régua e compasso. E aqui é resolver uma equação cúbica também, beleza? Ou seja, se eu for capaz de resolver equações cúbicas com régua e compasso, eu sou capaz de resolver os 2 problemas. Porque se você tem... Isso aqui é um cosseno, né? Um cosseno você faz lá, você tem lá o triângulo retângulo, lá você tem a relação. O cosseno de θ, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então você já tem a hipotenusa, que vamos supor que mede 1, então achar o cateto oposto é uma construção geométrica. A questão é possível construir raízes cúbicas usando régua e compasso? O que é resolver problemas de régua e compasso para álgebra, do ponto de vista da álgebra? A gente vai entender isso lá para o penúltimo mês do nosso curso, que resolver problemas de geometria usando régua e compasso equivale a resolver polinômios x elevado a 2n. Você só consegue resolver problemas que caiam em polinômios que sejam 2 elevado a n. Então, de igual a 2, de igual a 4, de igual a 8, de igual a 16, 32, 64. Tá? Beleza? Então, é porque toda vez que você faz uma construção com régua e compasso, você dobra a raiz. E aí é isso que acontece. E aí, bom, 3 não pode ser escrito como 2n, 2 elevado a n, né? Acho que é x elevado a 2 elevado a n, isso. Isso. Pronto, agora está resolvido. Então, 3 não pode ser escrito assim, com números inteiros, né? Então, é por isso que você não consegue resolver esses 2 problemas, beleza? E esse problema a gente não vai resolver. Por quê? Porque a resolução desse problema envolve uma análise que está inacessível para a gente. Esses 2 problemas a gente resolve com álgebra. A gente disse que não dá para resolver com álgebra. Esse problema a gente precisaria provar que π não é raiz quadrada de nenhum polinômio, não é raiz de nenhum polinômio com coeficientes inteiros. Isso significa dizer que π é transcendente. Eu queria que o Elton estivesse aqui hoje, porque ele fez uma pergunta sobre isso na semana passada, sobre a transcendência de π e tal. Então, a gente vai estudar sobre transcendência e algebricidade. Então, o que é um número algébrico? O número algébrico é um número que é raiz quadrada de é raiz de algum polinômio. Então, 2 é algébrico. Por quê? Porque ele é raiz cúbica, né? Ele é raiz do polinômio x² igual a 2. Beleza? Então, a gente consegue escrever o 2, a raiz cúbica de 2 é um número algébrico, a raiz de 2 é um número algébrico, raiz de um número racional são algébricos. π não é algébrico, π é anômalo nesse sentido, π é transcendente. E aí dizer que π é transcendente significa dizer que ele não é raiz de nenhum polinômio. Dizer que ele não é raiz de nenhum polinômio significa que ele não pode ser resolvido com a álgebra. E aí, claro, aí você tem vários métodos para você encontrar π, né? Um dos métodos é o método da exaustão, do Edoxo, você tem... Mas esses métodos, eles são métodos analíticos, eles são métodos de régua e compasso, beleza? Então, esses são os 3 primeiros problemas. Tem mais 2. Um a gente não vai nem chegar perto de resolver. Não é que seja muito difícil. Não é difícil. Esse problema, ele consegue ser resolvido pela análise, não pela álgebra. Então, aí a gente vai sair fora do nosso... Se bem que a gente está entrando no mundo da geometria também, assim, esses mundos aqui eles são meio intercambiáveis e tal. Mas esse problema a gente precisa de ferramenta de análise para resolver. É um problema de álgebra, chamado teorema fundamental da álgebra, mas para você resolver o teorema fundamental da álgebra, você precisa da análise, assim, né? Com as demonstrações que a gente consegue fazer. Então, a gente vai supor que é verdade. E a gente não vai ir atrás da demonstração desse teorema. Eu vou mostrar algumas coisas que chegam a mostrar mais ou menos para que caminho que a gente vai argumentar para poder chegar na resposta. Beleza? Mas esse é o teorema fundamental da álgebra, que é um teorema muito legal. Se você tem um polinômio p de x, que é igual a 0 mais a1x mais a2x² mais a n x elevado a n,
um polinômio qualquer em que os coeficientes desse polinômio sejam números racionais, e aí? Na verdade, inteiros, né? Se eles são racionais, eles vão ter um MMC. Você multiplica pelo MMC, fica todo mundo inteiro, tá? Mas se você tem um polinômio qualquer em que os coeficientes são números inteiros, você consegue fatorar ele em n polinômios na forma x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos xn. Você consegue transformar esse polinômio no produto de n polinômios. Tem uma constante aqui, sei lá, x0, que vai ser uma constante aqui do lado de fora. Mas você consegue transformar esse polinômio de grau n em n polinômios de grau 1. E essas raízes todas aqui, ó, x0, x1, xn, são números complexos. Beleza? Ou seja, todo polinômio tem n raízes. Todo polinômio que os coeficientes são números racionais, em que o grau é finito, vai ter n raízes nos complexos. Esse a gente não vai nem chegar perto de resolver. Esse é o teorema fundamental da álgebra. Esse teorema fundamental da álgebra foi a tese de doutorado do Gauss, porque o cara era foda. Mas tá, beleza? Todo mundo entendeu? E aí o último problema, que é o problema que vai mover a gente do começo até o fim desse curso, que é o seguinte. Bom, peraí. Aí vamos lá, deixa eu dar alguns spoilers assim, sobre como é que a gente vai resolver esses problemas. Esse problema aqui, esses dois primeiros, né, que é o da raiz cúbica de 2 e da trissecção do ângulo, né? E assim, alguns ângulos a gente consegue dividir por 3, por exemplo. Sei lá, 60 graus é fácil você fazer 3 ângulos de 20, 90 graus é fazer 3 ângulos de 30. Então, alguns ângulos são fáceis, mas a gente não tem uma forma geral para poder fazer uma construção geométrica que a gente consiga fazer todos os ângulos, beleza? Assim como a gente consegue resolver alguns polinômios mais simples e tal. Agora, vamos lá. Esses resultados, eles têm a ver com enxergar a natureza algébrica ou transcendente das resoluções de polinômios. Beleza? E quando é que a gente consegue resolver os polinômios ou não? Para isso, a gente vai precisar usar um conceito que a gente vai trabalhar hoje no começo. São dois conceitos fundamentais que a gente vai trabalhar hoje do começo até o final da aula, que é o conceito de ideal e o conceito de homomorfismo / isomorfismo. E a gente vai falar sobre isso melhor, com mais calma daqui a pouco, beleza? Mas essas são duas ferramentas que a gente precisa introduzir para a gente conseguir trabalhar e achar as respostas para esses problemas todos. Agora, o quinto problema, ele é diferente. Esse quinto problema, ele é um pouquinho mais cascudo, apesar de ter sido resolvido um pouco antes. Mas esse problema é o seguinte: a gente já sabe lá no livro de matemática, né, que se a gente tem uma equação na forma ax² mais bx mais c igual a 0, a gente sabe, né, que a gente consegue achar a resposta de várias maneiras, mas tem uma fórmula, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre ac sobre 2a. E aí a gente coloca uma foto da Nazaré aqui, fazendo assim. Tá, mas isso é que a gente sabe, beleza? A gente consegue achar a raiz de um polinômio de grau 2. A gente sabe que tem duas raízes, está combinando inclusive com aquilo lá, que a gente acabou de falar, lá das raízes complexas e tal. Tem tempo ainda? Tá. Vou tentar terminar isso daqui antes da gente fazer a nossa primeira pausa. A gente também consegue, eu não vou escrever aqui porque eu não sei de cabeça, mas a gente também tem a fórmula, que é a fórmula de Cardano, para resolver cúbicas. Beleza? Tem uma maneira de você conseguir mexer os pauzinhos um pouquinho para você conseguir usar a mesma fórmula de Cardano para você achar raízes quartas. Beleza? A questão é, você tem um polinômio qualquer de grau 5, você consegue achar... E aí, Marcelo, tá bom? Se você tem um polinômio qualquer de grau 5, você consegue achar as raízes, pelo menos as raízes reais desse polinômio de grau 5? Isso foi um problema que ficou não resolvido por alguns séculos. E ele foi resolvido por Évariste Galois. Então, para a gente poder resolver os problemas anteriores, a gente não precisa da teoria de Galois. Para a gente conseguir resolver esse problema em particular, de conseguir dizer se a gente consegue achar uma expressão algébrica para encontrar a raiz de um polinômio de grau 5, a gente precisa da teoria de Galois.
E aí eu vou explicar de maneira bastante ingênua o que é essa teoria. Ingênua mesmo, porque a gente vai aprofundar isso depois. Mas, grosso modo, o que o Galois fez? Ele entendeu que você pode pegar o corpo original, no nosso caso, o corpo dos racionais, que é o corpo onde a gente está escrevendo os nossos polinômios lá nos racionais. Apaguei, né? Mas tá. A gente está escrevendo nossos polinômios lá nos racionais. E aí a gente pode estender esse corpo usando algumas técnicas. O que é estender esse corpo? É fazer um corpo maior em cima do qual esse nosso problema que não dava para resolver nesse corpo, a gente consegue resolver num corpo maior. Isso chama-se extensão de corpos. Existem certas formas de você fazer essas extensões de corpos, e a partir disso você cria um grupo de simetrias das raízes. O que é um grupo de simetrias? Você enxerga as raízes geometricamente, as raízes desses polinômios geometricamente, e você enxerga operações de simetria, dessas raízes. E aí, a partir das simetrias dessas raízes, você consegue dizer se esse tipo de polinômio consegue ser resolvido por radicais, ou seja, achar uma expressão x é igual a mais ou menos alguma coisa, ou não. E aí, Galois termina dizendo que existe um polinômio de grau 5 que não dá para fazer isso. Beleza? E aí a gente consegue classificar todos os polinômios que a gente consegue resolver com radicais ou não. É isso. Vamos fazer nossa pausa, então. Tá, eu queria falar 3 coisas enquanto... Pode sentar aí, cara, que a gente vai demorar um pouquinho. Tá?